Olá pessoal, meu nome é Magda Altafini e hoje nós vamos falar sobre o transtorno de desenvolvimento intelectual, também chamado de deficiência intelectual, ou deficiência mental, como se chamava antigamente. A deficiência intelectual ela é caracterizada por limitações nas habilidades mentais gerais. Essas habilidades elas estão ligadas à inteligência, atividades que envolvem raciocínio, resolução de problemas e planejamento, entre outros. A inteligência é avaliada por meio de escalas de inteligência padronizadas. Nós usamos o teste VISC para crianças e VAIS, né, a partir dos 16 anos, dos 16 anos até 89 anos, enfim. Nesta avaliação, a deficiência intelectual, ela se situa em 70 ou menos. Esses testes, eles dão um valor, né? E se a criança ou adulto, adolescente ou adulto, tiver um nível, um número de 70 para baixo, é considerado deficiente intelectual. Quais são os principais sintomas, então, da deficiência intelectual, né? Os sujeitos com deficiência intelectual, eles possuem limitações significativas em pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades. Primeiro, aprendizagem e autogestão em situações da vida, como cuidados pessoais, responsabilidades profissionais, controle do dinheiro, recreação, controle do próprio comportamento e organização em tarefas escolares e profissionais. Então, nessa área da vida, a pessoa não consegue não tem autonomia, né? Não consegue normalmente ter os cuidados pessoais, tem que ter alguém para dizer para ele escovar os dentes, tomar banho, ter horário, não tem controle do seu dinheiro, não sabe, não entende o valor do dinheiro, né? Enfim. Em relação ao comportamento, também pode ter comportamentos inapropriados neste sentido. Em termos de comunicação, essas pessoas que têm deficiência intelectual podem ter dificuldades em se comunicar. Não que eles não saibam falar, que eles não consigam falar, que eles não possam falar. Mas eles têm dificuldade em manter um diálogo coerente, continuar uma conversa neste sentido. Habilidades ligadas à linguagem, né? Leitura, escrita. Muitos dos deficientes intelectuais nunca conseguem aprender a ler e escrever, por exemplo, né? Dependendo da gravidade da deficiência intelectual. É claro que nós temos vários deficientes intelectuais que aprendem a ler e a escrever e tem até uma certa fluência, né? Mas eles podem, por exemplo, aprender a ler e não ter uma compreensão exata daquilo que eles leram. Eles podem aprender a escrever, mas não conseguem escrever um texto com coerência, coesão, enfim, né? Normalmente eles têm dificuldade no raciocínio, né? No raciocínio mais lógico, no conhecimento e na memória. Eles não conseguem acomodar aquela aprendizagem, né? Não conseguem memorizar aquela aprendizagem. Segundo os estágios de desenvolvimento cognitivo do Piaget, o deficiente intelectual ele não consegue chegar no pensamento formal. Então, ele vai ficar num estágio operatório, ele não consegue intuir as coisas, ele não consegue entender, ele não consegue entender fatos mais complexos,
nesse sentido, né? Ele também pode ter dificuldades nas habilidades sociais, interpessoais, né? Essas habilidades ligadas à consciência de experiências alheias, né? Não consegue se colocar no lugar do outro, né? A questão da empatia. Ele pode ter dificuldades em fazer amizade, se relacionar com o outro, né? Ele pode ter um problema de julgamento, não conseguir fazer um julgamento social, né? E não consegue ter uma autorregulação. O que é uma autorregulação? A autorregulação é conseguir se comportar de uma maneira socialmente aceita num ambiente, né? Por exemplo, ele pode caminhar ficar caminhando, passeando dentro de uma igreja, enquanto o pastor tá pregando, né? Ele pode dar gargalhadas no meio do velório, enfim. Tem atitudes inadequadas, né? É claro, pessoal, que cada sujeito é um sujeito, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? E dependendo do grau dessa deficiência intelectual, vai ser o desenvolvimento deste sujeito. A pessoa com deficiência intelectual, ela tem dificuldade para aprender, entender e realizar atividades comuns para outras pessoas, né? O que pode ser muito fácil para mim é muito difícil, então, para essa pessoa. Muitas vezes essa pessoa se comporta como se tivesse menos idade do que tem. É muito comum, por exemplo, a gente ver deficientes intelectuais, né, adultos, e os pais dizem, ele tem 30 e poucos anos, tem 40 e poucos anos, mas é como se fosse uma criança de 10. Então, ele tem uma maturidade emocional muito aquém da sua idade cronológica. Então, pessoal, por hoje é só. Acompanhe a nossa série e até o próximo vídeo. Beijo! Tchau!